Olá, pessoal, aqui é a professora Fabiana. Esta é uma aula de exercício que vai ajudar vocês a responderem a lista proposta na unidade 1. Então, nós temos aqui, 5 questões muito semelhantes com as questões que vocês precisam fazer para me entregar. Então, vamos começar com a primeira questão. Bom, então nós queremos na primeira questão encontrar uma matriz A e uma matriz B, uma matriz A que é de ordem 3 por 2 e uma matriz B que é de ordem 2 por 2. Aqui nós temos a lei de formação dos termos destas duas matrizes. Então, a matriz A, os termos A e J obedecem à regra 2i mais J, e na matriz B, os seus termos obedecem à seguinte regra: se o I for igual a J, o termo é igual a 2 elevado a I. E se o I é diferente de J, o termo será I mais J. Vamos começar com a matriz A. A primeira coisa que vocês devem fazer é escrever a forma geral da matriz. Então, se a matriz A é 3 por 2, nós vamos construir aqui os seus elementos. Primeira linha e primeira coluna, primeira linha e segunda coluna. São só duas colunas, então terminou, passa para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha e segunda coluna. Terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna. Pronto, aqui está a matriz A com 3 linhas e 2 colunas. Agora, nós vamos ter que encontrar os valores dos seus termos. Quando a gente escreve A e J, é uma forma da gente abreviar. Esse AJ, ele é um representante de todos os termos da matriz, do A1, do A12, do A21, do A22, do A31 e do A32, ou seja, I pode assumir quais valores? I, que é esse primeiro número aqui, ele representa linha. Então, como nós temos 3 linhas, o I pode assumir o valor 1, 2 e 3. O J representa coluna. Esse J, ele é o representante das colunas. Então, quer dizer que J, como nós temos aqui na matriz A, 2 colunas, o J pode assumir os valores 1 e 2, certo? E foi assim que nós construímos esta matriz, ok? Agora, nós estamos vendo lá nas regras desta matriz que o A e J, ele é 2i mais J. Esse I e J que aparecem aqui são exatamente esses numerozinhos que a gente está vendo aqui dentro da matriz, certo? Então, para cada termo, nós vamos fazer a substituição no I e no J e vamos encontrar um número. Então, olha só, A11 é igual a 2 vezes 1 mais 1, que é igual a 3. A12 é igual a 2 vezes 1, que é 2i, mais j, e o j é 2, então 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. O A21 é igual a 2i, então é 2 vezes 2, mais j, o j é 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. O A22 é igual a 2i, então é 2 vezes 2, mais j, o j é 2, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. O A31 é igual a 2i, então é 2 vezes 3, mais j, 6 mais 1, 7. O A32 é igual a 2i, então é 2 vezes 3, mais j, o j é 2, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, com esses valores aqui, a gente vai concluir que a matriz A tem os seguintes termos, 3, o A1, A12, A21, A22, A31 e A32. Então, aqui está a matriz A. Vamos fazer o mesmo trabalho com a matriz B, porém, a lei de formação dos termos da matriz B é outra, né? Então, nós vamos agora analisar a matriz B.
Primeiramente, qual é a ordem da matriz B? Ó, B pertence ao conjunto das matrizes 2 por 2. Então, quer dizer que B tem duas linhas e duas colunas. Então, B11, B12, B21, B22. Geralmente, a gente usa a mesma letra para o termo e o nome da matriz, uma maiúscula e uma minúscula. E a gente tem a regrinha, né, a lei de formação, que é o BJ é igual, vamos olhar aqui, 2 elevado a I, quando o I é igual a J, se o I é igual a J, e que mais? I mais J quando I é diferente de J. Então, nós vamos ter que agora analisar cada um dos termos. Ó, B11, você tem que fazer uma avaliação primeiro em relação ao I e o J nesse caso. Nesse caso, o I é igual a J. Então, vamos avaliar primeiro. I é igual a J. I é igual a J. Então, se I é igual a J, B11 vai ser 2 elevado a I. E o I é 1. Então, quer dizer que B11 é 2. No B12, o I é diferente de J. Então, qual vai ser o valor do B12? Você vai usar agora a regrinha I mais J. Então, vai ficar 1 mais 2, que é igual a 3. Próximo termo é o B21. B21, você vai usar a regrinha I diferente de J. Então, você vai ter que B21 é I mais J, é 2 mais 1, que é 3. E para B22, o I é igual a J. I é igual a J. Então, agora você tem a regrinha B22 igual a 2 elevado a I. Sendo que o I é 2, então 2 ao quadrado, 4. Então, com isso, a gente conclui que a matriz B é B11, B12, B21, B22. Então, aqui estão a matriz A e a matriz B. Continuando com os nossos exercícios, vamos fazer agora o número 2. Queremos encontrar os valores de x1, x2 e x3, tais que as matrizes sejam iguais. Nós vimos que A é igual a B se A e J é igual a B e J. Quer dizer o quê? Que os termos correspondentes devem ser iguais. Isso vai implicar na seguinte situação. x1 menos 3, que é esse termo, tem que ser igual a 1 menos x3. 1 menos x3. Em seguida, ó, o 2, x2 mais x3, tem que ser igual a esse termo. 2x1 menos x2 mais 2. Em seguida, 1 mais 2x4 é igual a 1. Esse x2 menos 2x3 mais x1 sobre 2 é igual a 2x1 mais 2. Agora, pessoal, nós vamos organizar esse sistema. Vamos deixar as variáveis no primeiro membro e os termos constantes no segundo membro. Então, ó, lembrando que quando a gente mudar os termos de membro, vai com a operação inversa. Então, x3 vem para o primeiro membro, x3 é negativo, então vem positivo. Esse menos 3 vai para o segundo membro, ele vai positivo, já que ele é negativo. Na segunda linha, vamos colocar ordenado do menor índice para o maior índice. Ó, 2x1 vem para o primeiro membro, está positivo, então ele vem negativo. O 2x2 vem para o primeiro membro também, então mais x2. No primeiro membro já tem x2 e tem x3. E vai ficar no segundo membro o número 2. Aqui na terceira equação, a gente tem 2x4. Esse 1 vai para o segundo membro. Tem 1, vai ficar 1 menos 1. Então, nós temos o seguinte. Apaguei aqui era o número 1, né? Certo, na última equação, nós temos x1 sobre 2
Lá no segundo membro tem um x1, vem para o primeiro membro, menos 2x1. Aqui no primeiro membro nós temos x2 mais x2. Nós temos também menos 2x3. Menos 2x3, certo? E no segundo membro nós temos 2. Agora, nós vamos agrupar os termos semelhantes. Por exemplo, x2 com x2 e esse x1 com x1. Então, ele vai ficar 2x2 e aqui nós vamos ter x1 que multiplica 1 sobre 2, que é o coeficiente do x1 do primeiro termo, e o menos 2, que é o coeficiente de x1 do segundo termo. Nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que é o número 2. Aqui é como se tivesse 1, né? 2 dividido por esse 2, 1, vezes 1 de cima, 1. Menos 2 dividido por 1, 2, vezes 2, 4. Nós temos menos 3 sobre 2. x1. Vamos escrever o sistema, então? Então, nós estamos na seguinte situação, ó. x1 mais x3 é igual a 4, menos 2x1 mais 2x2 mais x3 é igual a 2. Aqui já vai sair o valor do x4, ó. 2x4 é igual a 0. E daqui você já vai poder concluir que o x4 é 0 dividido por 2, pensando na operação inversa, né? O 2 multiplica x4, vai com a operação inversa, que é divisão. 0 dividido por qualquer número é 0. E na última equação, nós vamos ter menos 3 sobre 2, x1, ou menos 3x1 sobre 2, mais x2, menos 2x3 é igual a 2. Agora, vamos pensar numa forma de resolver. Note que o x4 ele apareceu realmente só na terceira equação. Então, nós já encontramos o valor do x4. A gente pode até reescrever esse sistema eliminando essa equação. Nós vamos ter agora 3 equações. Bom, então nosso sistema ficou dessa maneira, ó. Notem o seguinte, nós temos aqui uma fração. Uma dica, para quem não quiser trabalhar com as frações, é você observar qual é o denominador e multiplicar a equação toda por esse número. Se tiver mais de um número, por exemplo, se tivesse aqui um 3, então você multiplicaria pelo MMC dos dois números, que seria o 6, certo? Multiplicaria por 6, que aí você vai conseguir eliminar os dois denominadores. Aí, como nós só temos um, vamos multiplicar por 2. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, nosso sistema vai ficar x1 mais x3 é igual a 4. Aqui nós vamos ter menos 2x1 mais 2x2 mais x3 igual a 2. E aqui embaixo nós estamos multiplicando por 2, a equação toda. Então, vai ficar ó, menos 3x1. Aqui você já considera que vai cortar 2 com o 2 que vai ficar multiplicado aqui, né? Então, já pode tirar. Agora, aqui nesse próximo termo, vai aparecer o 2. 2x2. E no próximo também, então, menos 4x3. E o termo independente agora será 4. Pronto. Agora, nós estamos aqui com a equação. Nós vamos pensar agora numa forma de resolver. Lembrando que, enquanto a gente não tiver nenhum método sistemático de resolução, que seria os escalonamentos, nós vamos pensar sempre em chegar em um sisteminha com 2 equações e 2 variáveis, certo? Igual aqui a incógnitas. Então, veja só essa primeira equação, como ela é simples. A gente pode pegar essa equação e isolar uma das variáveis. Pode isolar x1, por exemplo. Vamos colocar aqui uma outra cor. Então, ó, isolando x1 aqui, você vai ficar com x1 igual a 4 menos x3. Nós vamos usar essa variável como uma variável de substituição. Então, onde aparecer x1 na nossa equação, que é aqui e aqui, nós vamos utilizar essa substituição. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, x1, aí quer dizer que você não vai mais usar a primeira equação. Eu vou até reescrever, ó, sem a primeira equação.
Então, vai ficar menos 2x1 mais 2x2 mais x3 igual a 2. E aqui na linha de baixo, menos 3x1 mais 2x2 menos 4x3 é igual a 4. E agora você vai substituir. Então, vai ficar menos 2x1. O x1 é 4 menos x3. Mais 2x2 mais x3 é igual a 2. E na linha de baixo, menos 3x1. x1 é 4 menos x3. Mais 2x2 menos 4x3 é igual a 4. Agora, esses números que estão aqui multiplicando o parêntese, ele vai multiplicar cada termo, certo? Bom, então nós teremos o seguinte, ó, menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 2 vezes menos 3x, faça o joguinho sinal, menos com menos mais. Então, mais 2, 3x não, x3, né? Aí, continuando na equação, ó, mais 2x2 mais x3 é igual a 2. Na linha de baixo, aqui, ó, faz a mesma coisa. Menos 3 vezes 4, menos 12. Menos vezes menos mais, 3 vezes x3, 3x3. Continuando, 2x2 menos 4x3 é igual a 4. Agora, nós vamos tentar levar as variáveis, deixar variáveis no primeiro membro e levar termos independentes para o segundo membro. E vamos agrupar os termos semelhantes. Então, ó, x3 com x3, 2x3 mais x3, 3x3. Mas vamos escrever o x2 primeiro, vou deixar na ordem decrescente, ó, 2x2 mais 3x3 é igual a 2. Esse menos 8 vai para o segundo membro. Ele muda de sinal, então vai ficar 2 mais 8. Aqui ó, no segundo membro vai ficar 10. Agora nós vamos ter aqui no primeiro membro 2x2, que é esse, e vai juntar 3x3 com menos 4x3. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior número. Ok, agora esse menos 12 vai para o segundo membro, então vai ficar 4 mais 12. Então, aqui vai ficar 16. Agora, nós conseguimos chegar em um sistema que tem duas equações e duas variáveis. E notem uma coisa, aqui tem 2x2 e 2x2. Se a gente multiplicar um deles por menos 1 e somar, a gente já consegue eliminar o x2. Então, vou multiplicar por menos 1 toda a equação. A gente escolheu a primeira, poderia ser a segunda. Então, multiplicando, você vai ter menos 2x2, menos 3x3 é igual a menos 10. Agora, na segunda linha, 2x2 menos x3 é igual a 16. Agora, pessoal, nós vamos somar as duas equações. Então, somando as duas equações, você vai ter 0, menos 3x3 com menos x3, menos 4x3. Menos 10 com 16 vai subtrair e dar o sinal do maior, ficou 6. Agora vai isolar o x3. Então, isolando o x3, você vai ter x3 é igual a 6 dividido por menos 4. Aqui simplifica por 2, não precisa transformar em decimais, tá? Então, mais fácil jogo de sinal, ó, mais com menos, menos. Então, a fração é negativa. Vai ficar menos 3 sobre 2. Ó, já encontramos o valor da variável x3. Agora, nós vamos escolher uma das equações para encontrar o x2. Por exemplo, pode ser a segunda. Então, nós temos ó, 2x2 menos x3 é igual a 16. Daqui, você vai ter 2x2 é igual a 16 mais x3. Sendo que o x3, vamos escrever aqui logo, onde x3 é igual a menos 3 sobre 2. Então, ao invés de eu escrever aqui mais x3, eu já vou colocar o valor dele, que é menos 3 sobre 2. Isso seria aqui mais x3, né? O x3 é 3 sobre 2,
Então, aqui no segundo membro, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Nós estamos com a operação, ó, 2x2 é igual a 16 menos 3 sobre 2. Essa continha aqui vai tirar o mínimo, que é 2. 2 dividido por 1, 2 vezes 16, 32. 2 dividido por 2, 1 vezes 3, 3. 32 menos 2 dá 30, menos 1, 29. Então, vai ficar 29 sobre 2. Então, aqui, o que nós temos? 2x2 é igual a 29 sobre 2. Agora, esse 2 que está multiplicando x2 passa a dividir no segundo membro, que é o 29 sobre 2, né? Então, nós temos 29 sobre 2 dividido por 2. E aqui, nós vamos fazer o quê? Conservar a primeira e multiplicar pela inversa da segunda. Então, é 29 sobre 2. A inversa da segunda é 2 sobre 1. Então, vai ficar 1 sobre 2, né? Então, a multiplicação aqui vai ficar 29 vezes 1, 29 sobre 2 vezes 2, 4. 29 sobre 4. Aqui, 29 sobre 4. Então, agora nós temos o valor de x2 e nós temos o valor de x3. Falta só x1. Esse aqui é o nosso x2, né? Vamos dar uma olhadinha lá em cima, lá na nossa variável de substituição, ó. Aqui, nós temos a relação para x1. x1 é 4 menos x3. E o x3 nós encontramos aqui, né? Vamos puxar uma setinha aqui, ó, pra gente resolver o x1 aqui embaixo, tá bem? Então, olha só. x1 é igual a 4 menos x3. Então, o x1 será igual a 4 menos, abre parênteses, menos 3 sobre 2. Então, quer dizer que é 4 mais 3 sobre 2. Aqui nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que é 2. 2 vezes 4, 8. 8 mais 2, 10. Mais 1, 11. Né? Então, vai ficar 11 sobre 2. Ó, então, nós encontramos x1, x3 e o x2, certo? Que é a solução do nosso... que são os valores das variáveis para que aquela igualdade de matriz seja válida. Bom, continuando com os nossos exercícios, vamos agora resolver uma equação matricial, onde nós queremos encontrar a matriz x nessa equação. Vamos entender essa equação como se fosse uma equação de números reais e x como se fosse uma incógnita. Então, na resolução de equações de números reais, a gente não tenta isolar a incógnita. Vamos fazer o mesmo procedimento aqui. As operações que nós vamos utilizar aqui para isolar a matriz x são operações que são semelhantes com aquelas usadas nas equações reais, que são, cada elemento tem um inverso aditivo, então nós vamos cancelar as matrizes somando os seus inversos. Isso vai equivaler a passar uma matriz, quando mudar de membro, muda de sinal. Olha só, vamos escrever a expressão e nós vamos fazer o passo a passo. Então, nós temos o seguinte, ó, x mais 3 e 2 igual a 2x mais 2 quintos matriz A. Então, onde aparece a matriz x na equação? Aparece aqui e aqui. Então, nós queremos colocar todos esses termos no primeiro membro, para isolar o x. Aqui, inicialmente, note que você tem um produto de escalar por uma soma de matrizes, que nós vimos nas propriedades que vale a distributividade. Então, você vai multiplicar termo a termo. Menos 3 vezes x e menos 3 vezes 3 e 2. Vai ficar mais, faço o joguinho de sinal, menos com mais, menos, 9 e 2, certo? Aí, no segundo membro, você tem 2x mais 2 quintos A. Muito bem, agora você vai passar o termo que tem x para o primeiro membro. Então, como que é mais 2x, ele vem para o primeiro membro negativo. Então, vai ficar menos 2x igual a... O 2 quintos A vai permanecer no segundo membro.
E esse 9 e 2 vai para o segundo membro, e ele é negativo, então vai mudar de sinal. Então, mais 9 e 2. O que você não pode fazer aqui nas matrizes, nas equações matriciais, é passar dividindo matriz, porque essa operação a gente não viu. Então, mudar de membro com mudança de sinal equivale a, você está aqui com a matriz A mais X é igual a B. Nós vimos lá nas propriedades que se você quer tirar o A daqui, você acrescenta o menos A em ambos os membros. Então, vai ficar menos A mais X é igual a menos A mais B. O menos A mais A é a matriz nula. Então, vai ficar matriz nula mais X é igual a menos A mais B. Só que matriz nula mais X dá o próprio X. Então, é igual a menos A mais B. Então, nós estamos fazendo um atalho aqui, ó. Quer tirar o A daqui, passar para o segundo membro, ele já vai para o segundo membro com o sinal oposto. É isso que nós estamos fazendo, certo? E agora aqui, ó, nós temos duas matrizes com X, menos 3x e menos 2x. É como se você colocasse o x em evidência. Ou é como se você já fizesse a operação, menos 3 menos 2, x. Lá nas propriedades, essa passagem aqui seria aquela que diz assim, ó, menos 3 menos 2 que multiplica x, que é igual a menos 3x menos 2x, certo? Então, nós temos menos 5x é igual a 2/5 A mais 9 e 2. Olha, a matriz x está multiplicada por menos 5. Vamos tirar esse menos 5? Menos 5 é um número real. Qual que é o inverso do menos 5? É o menos 1 sobre 5. Então, nós vamos multiplicar a equação por esse número. Vou colocar ele destacado aqui, ó, para todo mundo perceber. Nós estamos acrescentando essa multiplicação por menos 1 sobre 5. Eu vou escrever esse número em toda a equação. Então, olha só. Aqui no primeiro membro, nós vamos ter menos 1 sobre 5, que multiplica menos 5x. Vamos deixar esse x maiúsculo, porque ele é uma matriz. Que é igual a menos 1 sobre 5, que multiplica 2/5 A, menos 1 sobre 5, que multiplica 9 e 2. Agora, a gente vai fazer as operações aqui, ó, você já está percebendo que vai cancelar, por isso que a gente acrescentou esse menos 1 sobre 5. Então, se você, quando faz esses acréscimos aqui, por exemplo, multiplicar por menos 1 sobre 5, já poderia escrever nessa linha aqui, x, o objetivo era esse, né? E aqui, pessoal, vai ficar menos 1 vezes 2, menos 2. 5 vezes 5, 25. A, certo? E aqui vai ficar 1 vezes 9, 9, sobre 5 e 2. Pronto. Então, nós conseguimos escrever uma expressão para x. Olha, em função do A e do I2. Agora, nós vamos pegar a matriz A e a matriz I2, nós vamos substituir aqui nessa expressão. Então, vamos falar aqui, substituindo A e I2, temos. Então, vamos lá. Ó, vamos ver aqui quais são os valores dessas matrizes, A e I2. Então, nós temos menos 2 sobre 25, que multiplica menos 1, 0, 1, 1, menos 9 sobre 5, que multiplica a matriz I2, que é a identidade de ordem 2. Pronto. A multiplicação de constantes por uma matriz, pessoal, ela é feita multiplicando essa constante em cada termo da matriz. Então, nós vamos ter menos 2 sobre 25 vezes menos 1, menos com menos mais, vai ficar 2 sobre 25. Vezes 0, 0, vezes 1, menos 2 sobre 25, vezes 1, menos 2 sobre 25. Certo? Aí, lá na segunda multiplicação, olha, eu vou deixar esse menos por enquanto, eu vou usar só o número positivo. Então, 9/5 vezes 1, 9/5, 9/5 vezes 0 e 9/5 vezes 1. Agora que eu vou usar o sinal de subtração, nós vamos fazer a subtração dos termos correspondentes da matriz.
Então, nós vamos ter, ó, 2 sobre 25 menos 9 sobre 5. 0 menos 0. Aqui na linha de baixo, menos 2 sobre 25 menos 0, que ficou menos 0. E, por último, menos 2 sobre 25 menos 9 sobre 5. Bom, agora nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum para a gente resolver aqui, ó. Então, o mínimo múltiplo entre 25 e 5 é 25. Então, 25 dividido por 25 dá 1, vezes menos 2, menos 2. 25 dividido por 5, 5 vezes 9, 45. 45 menos 2, os dois são negativos, soma e conserva o sinal, né? Então, menos 47 sobre 25. Os dois cálculos... Ah, esse aqui, o de cima é positivo. Então, esse de cima aqui vai ficar sobre 25 também, né? 25 dividido por 25, 1 vezes 2, 2. E 25 dividido por 5, 5 vezes 9, 45. Só que aqui os sinais são diferentes, então subtrai e dá o sinal do maior número, né? Então, vai ficar menos 43 sobre 25. Então, nós vamos ter aqui, matriz X é a matriz que tem os termos menos 43 sobre 25, menos 2 sobre 25, 0 e menos 47 sobre 25. Esta é a matriz X que satisfaz a equação. Bom, nossa próxima questão, nós queremos encontrar os escalares K1, K2 e K3 que satisfazem esta equação matricial. Aqui nós temos matrizes colunas que estão sendo multiplicadas pelo K1, K2 e K3, dando origem a uma outra matriz coluna. Vocês vão ver no material que a gente está estudando que as matrizes coluna nós estamos chamando de vetores. E a gente está utilizando até uma notação diferenciada para elas. A gente está usando uma letrinha minúscula, por exemplo, um V ou um A, e uma setinha em cima. A gente diz que é um elemento de R, no caso aqui é R3, porque tem 3 linhas. Então, a gente pode falar aqui que esse vetor pertence a R3, certo? Então, é só uma informação a mais aí na questão. Claro que para resolver a questão não precisava dessas informações. Nós vamos precisar de quais informações? De saber as operações de multiplicação por escalar e adição de matrizes. Então, aqui, ó, K multiplica a primeira matriz. Então, K vai ser multiplicada em todos os termos da matriz. Então, vai ficar 2K1, K1 e menos 2K1, certo? Aí tem a primeira matriz. Aí vai fazer a multiplicação também na segunda matriz. Aí você vai ficar com mais K1 vezes 1, K1. K1 vezes 0, K1 vezes menos 2K2. Agora é o K2, né? Que está sendo multiplicado. K2 vezes 1, K2. E agora é o K3 que vai ser multiplicado. Então, K3 vezes 3, 3K3. K3 vezes menos 1, menos K3. K3 vezes 0. Que é igual a 2, 1, menos 2. Muito bem. Agora que nós já fizemos a multiplicação por escalar, nós temos agora a soma de matrizes no primeiro membro. A soma de matrizes é feita somando os termos correspondentes. Então, nós vamos ter, ó, 2K1 mais K2 mais 3K3 vai ser o primeiro termo da matriz. Aí, a segunda linha vai ficar K1 mais 0 menos K3. Eu nem vou colocar o 0. Vou estar somando números reais aqui, tá? E a última soma vai ficar menos 2K1 menos 2K2 mais 0. Então, o 0 é o elemento neutro da soma, né? Dos números reais. Que é igual a 2, 1 e menos 2. Pronto. Agora chegamos em outro conceito que vocês vão ter que usar, que é o conceito da igualdade de matrizes. Olha, a primeira matriz, matriz do primeiro membro, é igual à matriz do segundo membro. Então, você vai ter que fazer aqui a igualdade dos termos correspondentes. Igualdade
dos termos correspondentes. Isso gera um sistema. Correspondentes. Certo? Então, o que vai acontecer nessa igualdade dos termos correspondentes? O 2K1 mais K2 mais 3K3 é igual a 2, né? Porque são os termos correspondentes. A segunda linha, que é o K1 menos K3, vai ser igual a 1. E a última linha, que é o menos 2K1 menos 2K2, vai ser igual a menos 2. E aí, nós temos aqui, ó, um sistema. Dê uma olhadinha e procure algumas simplificações para serem feitas. Aqui você pode perceber, ó, que toda a equação é múltipla do menos 2. Então, a gente pode, é opcional, mas você pode multiplicar toda a equação por menos 2 para já ter aí uma coisa mais simples. Então, você vai ter o sistema 2K1 mais K2 mais 3K3 igual a 2. K1 menos K3 igual a 1. E quando multiplicou, não é por menos 2, né? É por menos 1 sobre 2. É dividir, na verdade, né? Vai dividir toda a equação por menos 2, não é isso? Então, você vai ficar com K1 mais K2 igual a 1. Então, você veio aqui, ó, e dividiu tudo por menos 2, certo? E aí, cancelou menos 2 com menos 2. Ficou 1. Você poderia ter escrito dividir por menos 2, ou, se quisesse manter a multiplicação, era por menos 1 sobre 2. Pode escrever um dos dois, tá bem? Bom, então agora nós vamos pensar aqui em como resolver esse sistema a fim de transformá-lo em um sistema de duas variáveis e duas equações. Olha, notem que nós temos 3 variáveis. O que a gente pode fazer? Vamos pensar no método da substituição. Nós vamos isolar uma variável em uma das equações e nós vamos substituir nas demais. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar essa segunda equação e isolar o K1. Então, nós vamos ter, podia ser trabalhar com qualquer uma das equações. Isso aqui porque tá me parecendo uma equação mais simples, ó, 1 mais K3. Aí, isolou K1. Esse termo aqui que a gente isolou vai ser uma variável de substituição, que você vai, onde aparecer K1 nas demais equações, você vai usar 1 mais K3. Nós vamos trabalhar, então, com as outras duas equações. Para começar, eu vou reescrever apenas as equações que sobraram para a gente utilizar, que foram a primeira e a terceira. Pronto. E agora, nestas duas equações, onde tem K1, nós vamos substituir de acordo com o que nós fizemos aqui anteriormente. Vai ser 1 mais K3. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2, que multiplica K1, mais K1 é 1 mais K3. Mais K2, mais 3K3, é igual a 2. Na segunda linha, K1, mais K1 é 1 mais K3. Então, 1 mais K3 mais K2 é igual a 1. Agora, aqui na primeira equação, 2 multiplica todos os termos do parêntese. Então, nós teremos o seguinte, ó. Aqui também tem um setinho de implica. Então, nós temos 2 vezes 1, 2. 2 vezes K3 mais 2 K3 mais K2 mais 3K3 é igual a 2. Na equação de baixo, eu vou só repetir, porque nós fizemos só essa multiplicação na linha de cima. E agora, no próximo passo, nós vamos isolar os termos variáveis no primeiro membro, termos dependentes no segundo membro. Então, vamos lá. Ó. Aqui, nós temos esse K2. Vou começar com K2.
Em seguida, nós temos o K3. Vamos somar esse 2K3 com 3K3, vai ficar 5K3. Termos de dependência no segundo membro. Esse 2 vai para o segundo membro. No segundo membro já tem 2, vai ficar 2 menos 2. Aqui nós temos K2 mais K3. Esse 1 vai para o segundo membro, vai subtraindo também. Então, vai ficar o seguinte, olha. Vamos reescrever aqui. Vai ficar K2 mais 5K3 igual a 0. E aqui embaixo, K2 mais K3 é igual a 0. Vamos pensar em cancelar o K2. Você poderia aqui fazer novamente uma variável de substituição ou somar as duas equações a fim de cancelar termos. Se a gente fosse somar, do jeito que tá, não cancela ninguém. Mas se você multiplicar a primeira por menos 1 e somar, você cancela o K2. Então, nós podemos pensar nessa alternativa. Ó. Multiplicou por menos 1, vai ficar menos K2, menos 5K3 igual a 0. E aqui você tem K2 mais K3 igual a 0. Aí, você vai somar agora. Opa, tá certo. Então, somando, vai ficar 0, menos 5K3 mais K3, vai ficar menos 4K3 igual a 0. Então, menos 4K3 é igual a 0, então K3 é igual a 0 dividido por menos 4, então K3 é igual a 0, certo? Então, ó, encontramos o valor de K3, e agora você vai usar qualquer uma das equações anteriores para, pode ser até essa daqui, ó, para encontrar o K2. Então, usando essa equação, que é K2 mais K3 igual a 0, você vai encontrar o K2. Então, K2 é igual a menos K3, só que o K3 é igual a 0, então K2 é igual a menos vezes 0, que é o próprio 0. Então, K2 é igual a 0. Encontramos também K2. Agora, vamos lá na nossa variável de substituição. Lembra que a gente tem lá em cima, que é o K1 aqui, ó. Então, K1 é 1 mais K3. Nós vamos utilizar para a gente concluir a obtenção de todas as variáveis. Como o K3 é igual a 0, o K1 vai ser igual a 1. Então, daqui a gente tira que K1 é igual a 1 mais 0, K1 é igual a 1. Aqui eu fiz as contas com bastante detalhe, eu sei que vocês podem fazer aí de forma mais abreviada, tá? Então, nossa conclusão, nós temos que K1 é 1, K2 é 0 e K3 é 0. Vamos dar uma olhada só lá no início da questão. Olha só, gente, esses números aqui, ó, eles já coincidem com esses. Então, é bem lógico o resultado que a gente achou, ó. Esse aqui pode ser 0, esse aqui pode ser 0. E esse aqui vai ser 1, para que essa soma, para que essa combinação aqui desses vetores gerem esse vetor do segundo membro, certo? Bom, nós vamos concluir essa aula com algumas multiplicações de matrizes. Aqui nós temos diversas matrizes e nós vamos fazer aqui alguns produtos, ó. O primeiro deles, nós vamos multiplicar D, multiplicado por A mais B. Aqui tá falando assim, quando possível, porque quando se trata de multiplicação de matrizes, nem sempre é possível multiplicar. Nós aprendemos a regra que é o seguinte, ó. Se a matriz A é M por N, ela pode ser multiplicada por uma matriz B que seja N por alguma coisa, N por R, por exemplo. Ó, então, esse N tem que coincidir com esse N, ou seja, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda. Isso é uma regra que tem que ser obedecida. O resultado desse produto, que é a matriz AB, terá a ordem dada por esses números aqui, ó, M por R, que são essas extremidades, M por R, que são o número de linhas da primeira
com o número de colunas da segunda, tá bem? Bom, então vamos lá fazer a letra A. Vamos fazer todas as alternativas. Então, letra A. A primeira coisa que nós vamos fazer na letra A é a soma, que está dentro do parêntese, né? Que é o A mais B. A soma, pessoal, ela é possível quando as matrizes têm a mesma ordem. Como A e B ali têm a mesma ordem, a gente vai somar os termos correspondentes. Então, ó, 2 mais 2, eu vou colocar aqui por extenso, escrito, mas você pode fazer direto. 0 mais 1, menos 3 menos 1, 1 mais 1, menos 1 menos 2 e 0 mais 1. Ou seja, a gente operou, ó, os termos correspondentes. Então, nós temos 4, 2, 1 menos 3, menos 4, 1. Essa é a matriz A mais B. E agora nós vamos fazer D, que multiplica esse A mais B. Matriz D é a matriz de termos 1 menos 1, que vai multiplicar a matriz A mais B. Vamos só checar se isso é possível. Qual é o número de colunas da matriz D? 1, 2. Qual é o número de linhas da matriz A mais B? 1, 2. Então, é possível, certo? A primeira matriz é 1 por 2. Essa segunda matriz é 2 por 3. Qual que vai ser o resultado? 1 por 3. O resultado é uma linha por 3, né? Então, nós vamos ter aqui 3 termos. Olha só, vou fazer uma dica, dar uma dica aqui para vocês. Vou chamar isso aqui de D1, por exemplo, tá? Não, D1, vamos colocar índice, não, vou precisar dos índices. Vou usar a letra F, que a letra F não foi usada ainda, tá? Então, suponha que esse resultado aqui seja a matriz DF, tá? DF. Então, aqui nós vamos ter o termo DF1, DF1, 2 e o DF1, 3. São os termos dessa matriz, desse produto de matrizes. Como que eu encontro esses termos aqui? Multiplicando linha por coluna. Então, DF1 é a linha 1 da matriz D com a coluna 1 da matriz F. Vamos calcular cada um aqui embaixo, ó. O termo DF1 é o produto da linha 1 da matriz D pela coluna 1 da matriz F, que é igual 1 menos 1, que multiplica 4, 2. Essa multiplicação aqui, nós vimos lá na definição, que é feita multiplicando e somando os termos correspondentes, ou seja, 1 vezes 4, 4. Eu vou escrever essa, tá? 1 vezes 4 mais menos 1 vezes 2. 1 vezes 4, 4, menos 2, 2. O próximo, ó, DF1, 2. DF1, 2 é a primeira linha. Sempre da primeira letra, você vai escrever a linha. E da segunda letra, você vai escrever a coluna. E esses números que eu tô colocando aqui embaixo, 1 e 2, são esses índices que a gente tem, ó. Então, 1 é a linha da D, 2 é a coluna da F, 2 é a coluna da F, certo? Então, nós vamos ter aí, ó, linha 1 vezes coluna 2, certo? Vai ficar 1 vezes 1, menos 1 vezes menos 3. 1 vezes 1, mais 3, que dá 4. E para terminar, DF1, 3 é igual coluna 1 da D com a linha 3 da F. Então, coluna 1, que é 1 menos 1, vezes coluna 3, que é menos 4, 1. Então, nós vamos ter 1 vezes menos 4, menos 1 vezes 1. Então, nós vamos ter menos 4 menos 1, que é igual a menos 5. Então, a conclusão que a gente tira aqui, ó, logo,
D, que multiplica A mais B, é igual a matriz 2, de termos 2, 4, menos 5. Uma linha e 3 colunas, certo? Esse é o nosso resultado. Agora, vamos para o item B. Ó, o item B também é uma multiplicação, é DA primeiro, depois com C. Então, vamos lá. DA vezes menos C. O menos, a gente pode até calcular o menos C primeiro. Letra B. Vamos só dar um destaque aqui para não ficar tudo misturado. Letra B vai ser DA vezes menos C. Vamos começar escrevendo menos C. Vamos lá, na matriz C. Ó, matriz C é a coluna 1, menos 3, 1. Certo? Então, matriz C é 1, menos 3, 1. Então, menos C, você vai multiplicar isso por menos 1. Menos C é igual a menos 1, menos 3, 1. Que vai ser igual, então, menos C vai ser igual a menos 1, 3 positivo e menos 1, ou seja, esse menos que está multiplicando a matriz aqui, ó, multiplicou todos os termos da matriz, certo? Então, tá aí nosso menos C. Agora, nós vamos multiplicar D com A. Vamos lá. D é a matriz linha 1, menos 1. E A é a nossa matriz 2, 0, menos 3, 1, menos 1, 0. Então, nós temos, ó, DA é igual... vamos olhar aqui novamente, que eu já esqueci. D, 1 menos 1, por etapas, né? 1 menos 1. Vamos ver que a gente consegue ver, depois a gente aumenta de novo. É linha. 1 menos 1, que multiplica matriz A. Matriz A aqui é 2 por 3. 2, 1, 0, menos 1, menos 3, 0, DA, certo? Qual vai ser a ordem desse resultado, hein? Desse produto? Será que o produto é possível? Ó, D é 1 por 2, A é 2 por 3. Eu sempre escrevo isso aqui, gente, ó. 2 igual a 2, ok, e o resultado é 1 por 3, que são essas trinidades aqui. Então, o resultado é 1 por 3, uma linha e 3 colunas, né? Já é parecido com o que a gente fez, DA mais B, né? Então, é uma linha e 3 colunas. Então, a gente já usou a letra F, vou usar a letrinha G. Por exemplo, se aqui for... Ah, mas é só D e o A. Pode usar as próprias letras que estão aí, ó. DA 1, DA 1, 2 e DA 1, 3. Vão ser os elementos, os termos do produto DA, que é 1 por 3. Agora, como que eu encontro cada termo desse? A gente vai encontrar fazendo os produtos. Então, DA11 é a primeira linha de D com a primeira coluna de A. Vamos já fazer esse direto? Ó, vai olhando aqui e fazendo o cálculo. Ó. Esse vezes esse. Então, 1 vezes 2, 1 vezes 2, 2. Menos 1 vezes 1, menos 1. Então, dá 1. DA1, 2. É linha 1 de D com coluna 2 de A. Então, você vai ter... Agora mudou de coluna, agora é essa coluna aqui. Então, você vai ter 1 vezes 0, 0. Menos 1 vezes menos 1, positivo. Agora, DA1, 3. É linha 1 de D com coluna 3 de A. Então, mudou de coluna agora. Estamos aqui. 1 vezes menos 3 e menos 1 vezes 0. Nós temos menos 3. Então, logo, ó, esta matriz aqui é igual a 1, 1
menos 3. Tá aqui nosso resultado, certo? Muito bem, então essa é a letra B. Vamos dar uma olhadinha na letra C. Letra C vai ser menos 2A mais B. Vamos mudar de página aqui. Então, na letra C, nós vamos ter... Então, aqui na letra C, ó, nós temos menos 2A menos B. Vamos começar por aí, tá? Então, letra C é 2... que multiplica, eu vou fazer só essa primeira parêntese, 2A menos B. Então, 2A menos B é 2, que multiplica A. 2, 1, 0 menos 1, menos 3, 0, 2A. Menos B. B é 2, 1, 1 menos 2, menos 1, 1. Aí, nós vamos pegar esse 2 aqui, que é multiplicação por escalar. E esse 2 multiplica todos os termos da matriz. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 0 vezes menos 3. 2 vezes 1 vezes menos 1 e vezes 0. Só multiplica a primeira matriz, tá? A segunda matriz, ela não multiplica. Olha, então só repete. E agora, nós vamos fazer a subtração, essa subtração aqui. Então, em cada termo correspondente. Então, vai ficar 4 menos 2, 2, 0 menos 1, menos 1. Menos 6, menos 1, menos 6 mais 6. Menos 6 mais, quer dizer, menos 6 mais 1. Subtrai e dá o sinal do maior número, fica menos 5. Próxima linha, 2 menos 1, a gente tá aqui, ó. 2 menos 1, menos 2, menos 2, ó, joguei no sinal, vai ficar menos 2 mais 2, 0. E 0 menos 1, pronto. Então, nós encontramos o 2A menos B. Aí, continuando, vamos multiplicar tudo isso por C. Então, agora nós vamos fazer, continuando, vai ficar 2A menos B, que multiplica C. Sendo que o C é uma matriz coluna. Será que dá certo? Vamos fazer o teste? Essa matriz 2A menos B é 2 linhas e 3 colunas. A matriz C é a matriz de 3 linhas e uma coluna. Ó. 3 é igual a 3, então pode multiplicar. E o resultado é 2 por 1. 2 linhas e uma coluna. Então, sabendo o resultado, a gente vai colocar aqui. Olha, agora eu vou ter que chamar esse termo aqui. A gente já usou a letrinha F, né? Usar a letra G, tá? Então, nós vamos ter aqui GC11 e GC1, 2, 1, né? Segunda linha, primeira coluna. Então, como é que eu encontro cada termo desse? Você vai encontrar fazendo, ó, o GC11 é o produto da primeira linha de G com a primeira coluna de C, que vai ser igual. A gente não escreveu C aqui, né? Antes de escrever esse GC11 e GC12, que já é o resultado, no meio aqui eu vou escrever as matrizes que serão multiplicadas. O 2A menos B é o 2, 1, menos 1, 0, menos 5, menos 1. E matriz C, dá uma olhadinha ali em cima, é a matriz 1 menos 3, 1. 1 menos 3, 1. Ó, e vai dar origem aí a matriz, duas linhas e uma coluna. Certo? Então, o primeiro termo, que é o GC11, é obtido multiplicando a primeira linha de G, tô chamando de G esse parêntese, ó, com a primeira coluna de C.
Então, nós vamos ter 2 vezes 1, menos 1 vezes menos 3, menos 5 vezes 1. 2 vezes 1, 2, menos 1 vezes menos 3, 3, menos 5. Então, vai ficar 5 menos 5. Então, ficou 0. Bom, então, vai ficar aqui 0. E o próximo número, que é o GC21, vai ser a primeira... Não, estou no segundo termo, né? É a segunda linha de G com a primeira coluna de C. Esses números aqui, ó, coluna e linha, sempre obedecem a posição do número, sendo que o primeiro índice é sempre da linha, que é da primeira matriz, e o segundo número é sempre da coluna, correspondendo à segunda matriz, que tá sendo multiplicada. Então, segunda linha de G, que é essa aqui, com a primeira coluna de C, que é a única coluna que C tem. Então, vai ficar 1 vezes 1, 0 vezes menos 3, menos 1 vezes 1. Então, 1 vezes 1, 1 mais 0, menos 1. Olha, vai ficar 0 também. Então, quer dizer que a gente conseguiu aqui matriz nula. Produto de G com C, que é do 2A menos B com C, dá matriz nula. E a gente conclui aqui, certo? Continuando, dê uma olhadinha agora na letra D. Letra D, nós queremos multiplicar a segunda linha de A pela primeira coluna de E. Então, não quer o cálculo todo, que é apenas essa parte. Então, letra D, nós queremos a segunda linha de A, que é o A2, com a primeira coluna de E. Então, vamos escrever aqui. Isso é igual... Matriz A tá aqui em cima, certo? Segunda linha da matriz A tem os termos 1, menos 1, 0. Matriz E, que tá aqui, ó, eu quero a primeira coluna só. A primeira coluna tem termos 2, menos 3 e menos 1. Pronto. Aqui a primeira matriz tem ordem 1 por 3, a segunda tem ordem 3 por 1. Então, pode multiplicar, o resultado vai ser um único número. 1 vezes 2, menos 1 vezes menos 3 e 0 vezes menos 1. Então, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 3 positivo, aqui vai ficar 2, então tudo vai ficar 5. Então, esse termo aí, que é o A2, E1, é igual a 5, certo? Acaba aqui. Bom, vamos agora para a letra E. Olha só, A é, entre parênteses, esse 1. O que quer dizer isso? Ó? O 1 embaixo, entre parênteses, é linha. Então, você quer a linha 1 do produto AE. Então, vamos fazer o seguinte, vamos investigar primeiro a respeito desse AE. Então, letra E, você quer AE, primeira linha. Eu quero saber a ordem desse AE. A é uma matriz 2 por 3. E é uma matriz 3 por 2. Então, AE é uma matriz 2 por 2. Você lembra que é sempre as extremidades aqui, o resultado 2 por 2. E nós queremos a primeira linha. Então, nós queremos, olha, já que ela é 2 por 2, ela tem os termos AE11, AE12, AE21 e AE22. Você quer só a primeira linha. Então, quer dizer, ó, que AE primeira linha é AE11,
AE 1, 2. Para você escrever isso aqui certo, você tem que saber a ordem do AE, tá? Para saber quantos termos vai ter essa linha. Então, nós temos 2 termos. Como que encontra esses termos? Fazendo o produto, ó. O AE 1 é obtido com o produto da primeira linha de A com a primeira coluna de E. Primeira linha de A, se você não quiser escrever, só vai lá, olha e faz o cálculo. Eu vou escrever aqui, ó, para todo mundo acompanhar, ó. Primeira linha de A, 2, 0, menos 3. Com a primeira coluna de E. Primeira coluna de E, que é 2, menos 3, menos 1. A multiplicação aqui é feita multiplicando o termo correspondente somando. 2 vezes 2, 4. 0 com menos 3, 0. Menos 3 vezes menos 1, 3. Então, ó, dá 7. E o próximo termo, que é o AE 1, 2, é a primeira linha de A com a segunda coluna de E. Primeira linha de A, que é o 2, 0, menos 3, vai ser multiplicado com a segunda coluna de E, que é o 0, 1, 0. Então, você vai ter aqui, ó, novamente, 2 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Menos 3 vezes 0, 0, que é 0. Então, quer dizer que AE, primeira linha, é igual a linha 7, 0, de termos 7, 0, certo? Muito bem. Agora, vamos olhar a letra F. Letra F, o número está como expoente, entre parênteses. Então, significa coluna. Então, nós queremos a segunda coluna do produto AE. Vamos escrever aqui. Letra F, nós temos AE e o 2 lá em cima. Já sabemos, já investigamos aqui a respeito do AE, ó, que o AE é 2 por 2. Então, nós já sabemos que a segunda coluna do AE será os termos AE 1, 2, que a gente até já calculou, que a gente vai aproveitar, e o AE 2, 2, que nós vamos calcular agora. Então, esse primeiro a gente já sabe, né, pelo cálculo de cima, que vai dar 0. Esse cálculo aqui a gente está aproveitando. Esse foi aproveitado aqui de cima, certo? Agora, vamos calcular aqui embaixo, ó, o AE22. AE22 vai ser obtido de que jeito? Com a segunda linha de A e a segunda coluna de E. Então, a segunda linha de A, vamos lá, matriz A, mais um pouco, e vamos escrever a segunda linha. Então, é 1, menos 1, 0. E a segunda coluna de E. Segunda coluna de E, que é 0, 1, 0. Então, fazendo aquela multiplicação aqui, termo a termo, o que nós vamos ter? Menos 1 vezes 0, 0 menos 1 vezes 1, menos 1. 0 vezes 0, 0. Então, aqui nós temos menos 1. Então, aqui, ó, a matriz. Então, esse menos 1 a gente está usando aqui em cima, certo? E para terminar, letra G, olha como é que tá escrito aqui, ó. Vamos aumentar um pouquinho. Ó, BC, e lá não tem parênteses, então é só o termo. Ele tá dizendo que é o número da posição linha 2, coluna 1 do produto B com C. Né? Então, as notações, elas são importantes. Então, isso aqui quer dizer termo. Vamos colocar aqui embaixo e a gente explica, né? Então, letra G. A gente tem assim, ó, BC 2, 1. BC 2, 1 é o termo da linha 2 e coluna 1 do produto
BC. Como que eu encontro isso? A gente tá que usa isso aqui. Olha, é tudo que nós usamos nos anteriores. Então, vamos lá, ó. Esse BC21 é o produto da linha 2 de B com a coluna 1 de C. Então, é só a gente substituir. Então, vamos procurar aqui os termos. Linha 2 de B. Então, na matriz B, ó, linha 2 de B é a linha 1 menos 2, 1, com a coluna 1 de C. C só tem uma coluna mesmo, ó. 1 menos 3, 1. Então, tá aqui. E a multiplicação é feita termo a termo. Então, nós vamos ter que isso é igual a 1 vezes 1, menos 2 vezes menos 3, mais 1 vezes 1. Pode fazer o produto direto? Pode, é colocar só o resultado. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6 positivo. Então, vai ficar 6, 7, 8. Então, aqui, ó, o resultado desse cálculo é 8, certo? E aqui a gente termina essa questão 5 e terminando também essa aula de exercícios, pessoal. Bom estudo para todos e até a próxima aula.